Fala galera, uma ótima tarde a todos. Nono episódio do Performers Cast. Hoje uma convidada muito especial, Bárbara Bono. Já ela vai se apresentar para vocês. Mas desde já gostaria de agradecer a todos vocês que vêm acompanhando a gente. Você que tira uma horinha aí já no começo da semana para aprender algo novo, para crescer pessoalmente, profissionalmente e vem acompanhando o nosso trabalho. Gostaria de agradecer a todos os patrocinadores que estão apoiando o nosso projeto, né, Lucão? Isso aí, galera. Boa tarde a todo mundo. Vamos para mais um, né? Galera, isso aí, primeiramente, aí agradecer aos nossos patrocinadores, Palheta Café aí, nosso amigo Lucas também, tem vários Lucas, né? Sim, de patrocinador, Lucas. Só de patrocinador tem 4. Mas é isso aí. Cooks Break, do Lucas Garbulha. Ai, que legal. Aí, sim. Ó. Instituto Garbulha, do Lucas Garbulha. Visa Imagem Masculina, minha barbearia, que chama Lucas. O Lucas Zanato. Também, Zanato. Humano Cosmético, que por sinal chama Thiago Lucas. Olha que loucura, olha, né? Tô falando, parece coisa de louco. Cosmético masculino, é isso daí, galera, que procura aí pra saber. Pulpete do Diego, não é Diego Lucas, do Diego e da Bruna, empresa parceira nossa aí na área do pet shop também. E a Bertacini Construtora, que adivinha de quem que é? Lucas Dias. Lucas Dias. Nós vamos dominar o mundo. Tá parecendo pique sério, é um nome muito difícil de ter. Esse é um nome diferente. Muito. Mas é um nome muito bonito. Então, a todos os nossos patrocinadores agradeço. E, sem mais delongas, gostaria de agradecer você, Bárbara, por aceitar o nosso convite, por estar vindo aqui, compartilhar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história. Quem esteve num evento maravilhoso que teve na cidade recentemente já conhece um pouquinho da história. Então, nada mais justo de você compartilhar um pouquinho com nossos seguidores também, quem acompanha nosso programa. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Eu que agradeço o convite, Lucas, a vocês. Eu gostei muito do tema quando eu fui convidada, né, do Performers. É um tema que tem tudo a ver comigo. Nós, empresários, empreendedores, que temos que saber muito sobre resiliência e alta performance na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, para mim, eu gostei muito. Quero muito agregar para quem vai nos assistir aqui hoje, para quem vai nos ouvir, compartilhar um pouquinho aí da minha trajetória, da minha história. Já aproveitando o início, o gancho para falar aí do último evento, do qual... Primeiramente, né, para quem não me conhece, sou Bárbara Bono Beyond, proprietária da Folk Store, loja de moda feminina aqui na cidade. Esse ano 2025, completo 10 anos de loja, 10 anos de trajetória, ao lado de minha mãe, que é minha sócia, Vanessa Bono também, e toda a minha equipe. E esse ano tem sido especial, porque a gente tá trazendo toda essa parte dessa década de história que nós estamos comemorando. E além da loja, a gente tem esse evento, trazido esse evento revolucionando o cenário da moda na cidade, desde pós-pandemia. Um evento que visa isso aqui que a gente senta na mesa para fazer hoje, que é o network entre empresas parceiras, entre empresários, apoiadores, patrocinadores, e trago a parte do desfile da moda, que é a minha área. Então, a gente tem tido um resultado muito bacana nesse evento. A gente não imaginava que o evento ia tomar a proporção que ele tomou, mas nós, como empreendedoras, colocamos muita energia em tudo que a gente faz, e esse é o resultado, a proporção que tomou. Então, estamos muito felizes com o resultado, que foi agora nesse último mês aí na Oasis. E é isso, gente. Bora bater papo, bora conversar aí do assunto que vamos colocar aqui na mesa hoje. Obrigado mesmo pelo convite. Que isso. Nós que agradecemos o seu tempo, né? Para começar, eu acho interessante você falar um negócio que no empreendedorismo, assim, é para poucos, né? Você falou 10 anos de empresa. Isso é bem legal porque tem uma trajetória aí, né? Esses dias mesmo eu tava conversando ali com o pessoal, e é interessante quanto 50% das empresas quebram no primeiro ano, né? E não quer dizer que para de quebrar, né, durante o período, né? E fala pra mim, assim, você falou que é uma data especial, eu queria que você falasse um pouco mais, assim, como é que é, tipo, né? Porque 10 anos não é pra qualquer um, né? Exatamente. Lucas, quando a gente foi abrir a Folk Store, fundar a Folk Store, eu e minha sócia, foi 2015, o Brasil passava-se por uma crise em 2015. Então, o cenário já era de medo. Então, a gente ouvia-se, nossa, mas não é tempo para abrir negócios. E mesmo assim,
a gente não dava ouvidos para isso. Quando a gente abriu as portas, eu escutava assim, ó, se a sua empresa sobreviver aos primeiros 5 anos, já se sinta vitorioso, ou melhor, a partir dos 5 anos é um bom número para você saber que a sua empresa tá dando certo. Então, eu ali nos primeiros anos, eu ouvia isso, né? Eu jovem, a minha mãe já mais experiente na área, mas ainda assim nova também de comércio de porta aberta. Quando a Folk Store completou 5 anos, a gente se lembrou disso que a gente tinha ouvido e a gente falou, olha só, aqui estamos, 5 anos, acho que deu certo, né? Nisso veio a pandemia, que foi o cenário aí de maior desafio que as empresas passaram nos últimos tempos. Sim. Meados de 2020 aí para 2021. Quando veio a pandemia, aquele cenário de incertezas, né? A gente falou, meu Deus, foi a primeira vez que nós quebramos. Então, nesses 10 anos, eu posso te dizer que quando veio a pandemia, nós quebramos. O que significa quebrar? Usar todo o caixa que você tinha para sobreviver, ainda assim entrar em um endividamento para se manter aberta e mais. Nós somos tão corajosas, a gente acreditava tanto no nosso negócio que a gente decidiu ampliar e passar por uma reforma na pandemia. Porque a gente sabia que esse momento ia passar e se a gente passasse por essa fase, a gente ia vir melhor. Adaptamos novas estratégias, live, venda online. E assim, então, a gente além de quebrar, a gente ainda aumentou a dívida. Mas a gente tinha certeza que a gente ia unir as forças pra virar a chave, né? E sair melhor desse momento. E assim fomos. 5 anos depois, aí, 10 anos, a pandemia passou. A gente aprendeu, saímos da zona de conforto, as nossas dívidas foram quitadas e o nosso faturamento triplicado. Então, assim, tem muita história, muita trajetória. Então, chegar nesses 10 anos é sobre isso. E se você falar pra mim o segredo, acho que o maior, amar o que você faz e não desistir na primeira oportunidade. Porque se a gente tivesse desistido em cada oportunidade, em cada coisa que a gente ouviu, a gente não estaria completando esses 10 anos. Então, quando você fala, nossa, 10 anos é anos de empresa, a gente olha para toda essa história, então esses foram os marcos aí. E nós temos que tomar cuidado com as pessoas que falam as coisas pra gente, né? Porque muitas vezes essas palavras negativas, que às vezes, nossa, você tá na pandemia, vai ampliar, não vai dar certo. Muitas vezes são de pessoas, às vezes até próximas, né? A gente conversa muito disso, e que às vezes não viveu uma experiência dessa maneira. E se a gente for dar ouvido pra esse tipo de coisa, a gente desiste, a gente fica com medo. Eu tive uma experiência parecida, a minha escola de curso que eu comprei na pandemia. E também era um cenário que todo mundo falava assim, nossa, mas tá doido, né? Nem sabe se vai ter curso, agora vai ser curso online e você vai comprar uma escola. Eu falei, não, a oportunidade tá boa, acredita, é algo que eu gosto, vamos pra cima, né? Vamos ver o que dá. E achei, assim, sensacional, apesar de eu participei do evento, viu, gente? Foi um evento fantástico para quem é de São Carlos e região. A Oasis é uma casa de evento enorme aqui na cidade. E foi um evento sensacional. Parabéns pelo evento que vocês realizaram. Acho que é um diferencial muito grande de vocês. E essa parte da pandemia, eu comentei da história porque eu vi muita parte da história lá, né, no evento. Sim, no evento e essa parte da pandemia, ou talvez eu não escutei, ou talvez não foi colocado em pauta. Talvez no evento a gente trouxe, nos 10 anos, o título ali do nosso evento era história, né? Então, trouxe muita parte da história. Minha mãe contou um pouco da trajetória dela quando ela iniciou. Também. Então, a parte que ela falou é a parte que ela iniciou. E a pandemia foi a parte que eu entrei. Então, é uma coisa que eu compartilho mais em mesas de podcast ou no meu Instagram diariamente nos stories. Sim. No evento mesmo, a gente não falou. Afinal, é tanta história, né? Se a gente for levar tudo, são muitas horas extensas. E pra gente ver também que, desde o início, até mesmo depois, essa parte que você entrou, é desafio o tempo inteiro. Então, quem vê o resultado, às vezes, acha que é fácil, só porque já tá com, às vezes, um nome consolidado, 10 anos de empresa, mas é desafio constante, né? É full time, né? Você falou um negócio assim, acho que todo mundo passou, né? Que eu já tinha empresa também na época de pandemia.
E é desafiador, mas assim, todo mundo que passa por um desafio e consegue passar por ele, independente, sai mais forte. O que eu vejo, igual a gente fala assim, pô, tem pessoas que nos desanimam. Normalmente são pessoas que não conseguiram passar por aquele desafio e desistiram, né? Concordo. E tem muita gente que eu vejo que às vezes tá tão perto, sabe, de ver o famoso Oceano Azul, né? Que a gente fala assim, agora, fala, de tá lá, não, sabe? E não consegue porque desiste no meio do caminho, assim, no meio não, no finalzinho, né? Vamos dizer. E aí, quando a gente que conseguiu, teoricamente, passar por alguns desafios, assim, muito complicado, né? Assim, não é fácil. A gente sabe, a pandemia, dá vontade de desistir. Nossa, não falar que não. Era uma coisa que a gente nunca tinha visto na vida, Você escuta das né? pessoas, né? E a gente sabe, no meu negócio foi muito complicado, né? Porque eu vejo que, de uma maneira geral, na época o presidente ainda falou que era serviço essencial, gerou muita polêmica e a gente acabou trabalhando escondido. Sim. A gente se sentia bandido, né? Tipo assim, eu no meu caso lá, eu me sentia, cara, constrangimento full time para poder sustentar a nossa casa. E aí... E a gente passa por isso hoje, a gente vive assim, a pessoa, né, às vezes, como a gente falou, né, a pessoa quem vê parece, não é fácil, sabe, só quem viveu isso daí. Então, assim, existe uma história, igual a gente é construído na base da história, né, a gente sempre tá olhando pro futuro. Vejo que o passado nos ensina para onde a gente deve ir, né, não para onde a gente deve voltar. Mas eu acho bem legal essa percepção, assim, de vitória, né, bacana, né. Sim, vocês citaram 2 pontos, já que aqui hoje a gente vai falar de alta performance. Olha só, eu amo esse tema, esse assunto. Eu sou Quase não trabalha, né? A gente falou aqui antes de começar, né? Que é todo dia é dia de trabalhar. Sim. Eu sou uma apreciadora, assim, do conteúdo do Joel J, que fala muito. Sim. Atleta, de performance. Primeiro, o que você citou de ouvir as pessoas certas, né? Eu acho que tudo é o ambiente. Tem pessoas que estão perto da gente e falam coisas que não nos agregam. Sim. Mas a gente tem que saber quem escutar, como você falou. E eu acho que eu tenho tanto os ouvidos, eu sei para quem eu vou dar abertura, que acaba que as pessoas que eu me relaciono, o meu ambiente, só me puxa pra cima ou à frente. Acho que vocês devem entender isso. A gente se relaciona com quem tá à frente de nós, Sim. ou com quem agrega, e acho que é normal do ciclo, né? Então, isso é uma coisa, aquela frase que é bem clichê mesmo. Ande com quem tá onde você quer chegar. É isso. E a segunda coisa que a gente fala, né, disso de resiliência, de história, que o Lucas falou, se a gente desiste na primeira oportunidade, a gente... Fácil, né? É fácil, mais fácil, né? E outra coisa que eu acho que falta hoje em dia, as pessoas ter a inteligência emocional. Porque pra gente suportar os processos, você falou assim, muita gente não chegou. Sim. É que às vezes faltou muita inteligência emocional por trás disso. Então, eu acho que é um pilar na alta performance que tem que ser discutido cada vez mais. Né? A inteligência emocional hoje é muito tratada até na internet, porque realmente resolve muita coisa de alta performance. A pessoa... Que a gente fala assim, a gente veio do esporte, né? Então, eu cansei de ir pra campeonato, pra luta, machucado. Exato. Aí hoje, na cultura que a gente tem, todos merecendo, tá, gente? Mas é normal você ver um atleta de um jogador de futebol ganhar 1 milhão, meu irmão, tudo tá machucado, não joga. Já reparou ou não? E aí eu falo assim, beleza, né? Não tô desmerecendo, né? Mas você entende que eu falo assim, são pessoas que desistem, aí nunca chegam, não deveriam chegar. Então a gente vê muito isso, a gente traz esse pro negócio, falou, pô, a gente, eu respondo mensagem de domingo, feriado, viajando, sabe? Sim. Tô criando conteúdo, fazendo as coisas, a gente não para de trabalhar, né? Então a gente, na questão de alta performance, a inteligência emocional das pessoas, ser criticado na internet muito, é terrível, muito. Mexe muito com a gente. Eu sou um cara que eu não lido muito bem com isso, mas eu trabalho em mim sabendo que é um problema, eu trabalho nisso, porque é muito difícil você estar postando conteúdo ali, até para as pessoas ali. Tem gente que usa a imagem, né, que tem a vida pública, A gente tá sujeito, julgamento, né? O tempo todo, E assim, você falou do Joel J, é legal, porque esses dias ele tem refletido bastante sobre o início e agora, né? E tem aquele vídeo dele, o primeiro vídeo dele que viralizou de verdade foi um na praia, né, que ele era de Santos. Sim. Que ele falando 1%, né, que ele venceu já
de acordar cedo, de fazer, de treinar. Então, cara, isso aí é um incentivo, né? A gente acompanha pessoas assim. Às vezes a gente não tem a intimidade, mas a internet aproxima de pessoas boas. O problema é que, infelizmente, eu vejo as pessoas se aproximando de coisas ruins. E naturalmente parece que é muito bom, mas ver como é que essas pessoas vão se derrubando, né? Com conteúdos ruins, né? E na internet a gente posta os holofotes e a parte boa, né? Sim. A gente... Ninguém posta a parte ruim, né? Os bastidores, a parte ruim. E tudo tem um preço, né? É aquela coisa, todo mundo quer ser... Tem aquela frase conhecida, todo mundo quer ser um leão. Sim. Até entrar na selva e fazer o que o leão faz. Ninguém tá disposto, ninguém quer pagar o preço. Então, tudo tem um preço. Então, hoje, às vezes, eu, por exemplo, você falou aí de lidar com isso, da internet. Eu trabalho com imagem. E moda, né? A gente que trabalha com imagem, né, Lucas? Você vai me entender. A gente vende a beleza, a autoestima. Eu levo a parte lúdica para as clientes. Então, eu tô sempre, né, procurando estar bem posicionada, arrumada, maquiada, com uma roupa bem vestida. Eu não tô postando lá meu dia mal. Né? Sim, com certeza. Por quê? Porque por mais que seja um dia mal, você vai lá, se troca, o problema né? disso, cara, é assim, eu até sofri esses dias assim com isso, né? De pessoal da minha área vir criticar, falando que eu sou arrogante. Cara, é assim, ó, e é complicado, cara, porque a gente, infelizmente, cara, não é, parece mesmo. Sabe, não é, mas você não tá vendo a história do cara. Porque assim, não, isso uma é porque coisa eles que eu vão te escutei, conhecer em 2010. Uma coisa que eu escutei, exato. Uma coisa é falar que a gente é humilde. Sim. Quando a única opção que você tem é a pobreza. Outra coisa é chamar um cara de humilde quando ele tem a condição, né? Então, assim, muitas das vezes que eu vejo é uma falsa humildade, né? Porque a hora que o cara ganha dinheiro, a primeira coisa que ele faz é esquecer todo mundo. Agora, tá na pele da gente que cuida, a gente sabe da quem a gente cuida, de tanto emprego que a gente gera, né? Ah, mas é arrogante. Arrogante por quê, cara? Porque eu gosto de me vestir bem, eu trabalho com beleza. Vocês entendem ou não? Entendo. Eu gosto de usar roupa cara. Meu irmão, eu trabalho, eu sou visagista. Você entende? Assim, ó, eu entrego consultoria de imagem, a pessoa quer se vestir bem, ela quer comprar um terno, ela quer se... Sabe, entende ou não? Então não faz sentido você achar ele arrogante, porque... Faz parte do próprio marketing do negócio. Não, tem que ir outra. Não é pra você, concorrente, entenda? É pro cliente final que tá precisando ter uma referência de um cara diferente, que olha e fala, cara, eu quero me vestir bem, quero ter um corte de cabelo bacana, não quero andar igual um moleque, um adolescente. Tudo bem se você quer ser assim, mas respeita também as outras pessoas que estão procurando outro caminho, né? E aí a gente fala, sai arrogante, mas enfim, eu faz acho parte. que isso é um pouco da nossa profissão, que eu que atuo com moda, imagem, beleza, você também, que a gente tem isso em comum na profissão. É que o que a gente vende, Lucas, não é fácil. A gente chegar. Não é fácil pra mim, né? Tá todo dia bem vestida, maquiada, arrumada, com meu cabelo posicionado. Não é. Mas eu me policio todos os dias pra eu praticar exatamente o que eu vendo. E não é fácil atingir esse resultado que a gente tá, de você tá bem posicionado todos os dias. E aí, às vezes, as pessoas... É mais fácil julgar do que puxar a responsabilidade pra elas. Nossa, eu também queria conseguir... tá naquilo. Cara, e é gostoso, assim, ó, vamos falar a verdade, é gostoso assistir bem? Nossa. É gostoso estar bem arrumado? Todo mundo gosta. É gostoso estar com um corpo bacana? Isso é alta performance. E assim, a gente tá falando de uma realidade, gente, que atrai, não é uma atração, né, com conotativo ruim, mas é uma atração, é como um imã, né, de coisas boas, assim, de pessoas boas também que procuram isso, que se influencia pessoas também. E, cara, infelizmente, assim, existem vários estudos, cara, 55% do que conta pra qualquer pessoa quando tiver a primeira vez é a tua imagem. Exato. E acabou, é isso, ó, é corpo, é cabelo, é roupa. Sim. Não adianta, se a pessoa vai te julgar ali, ó, e aí, se eu não me engano, é 34% é como você fala, não é nem o que você fala. Então, você imaginar, cara, que assim, né, 43%, se eu não me engano, que vai dar uns 93%, se eu não me engano, é só isso. Aí você imagina assim, 7% é o seu conteúdo. Parabéns. Você tá vendendo o que pra quem? Entende ou não? Sim. Então, assim, gente, se cuidar é super importante. Não é questão, é psicologia, tá? É assim, não é mais o tema só de...
ego, autoestima. É psicologia, as pessoas te olham e te julgam daquela maneira. Lógico, a gente gosta também de estar bem. Faz bem, a gente trabalha melhor, trabalha. Eu consigo trabalhar melhor, bem, e outra bem também, eu que não trabalho igual vocês trabalham, que é diretamente com a imagem, mas é credibilidade também, né? Também, exato. Eu vou atender um público que chega lá, tá todos bem arrumados, eu vou trabalhar de qualquer jeito. Então, mas isso aí é legal, porque assim, eu sempre te conheci, sempre bem vestido, mas assim, vamos dar isso aí é interessante, porque quando as pessoas procuram ela, às vezes na loja, para alguma coisa, às vezes não é só para um evento, é para o dia a dia. Exato. E aí, no profissional bem vestido, ele vende mais. É o que eu tô falando. A pessoa olha que... Cara, vamos ser sinceros. A barbearia, por exemplo, da onde eu vim, antes desse tema de imagem e tudo mais, era mal vista, porque o pessoal era tudo largado. Então, aí agora o pessoal fala mal do visagista, por quê? Porque os caras andam bem vestidos e tudo mais, parece que tá tudo igualzinho, né? Mas a gente fala, cara, mas é melhor tá tudo igualzinho bem vestido ou tudo igualzinho mal vestido? E que bom, né, Lucas, que cada vez mais no mercado estão dando voz a isso. Isso, a alfaiataria voltou muito forte. Por causa disso, aí, ó, a alfaiataria voltou. Eu nunca vi, em anos atuando com a moda, eu nunca vi tantas profissionais no mercado, consultoras de imagem e estilo, igual atualmente. Quando eu comecei lá na moda, tinha uma consultora, a gente falava, meu Deus, essa pessoa passa fome, não paga as contas. Nossa, essa profissão, hoje... é muito comum no mercado, os cursos. Todas as minhas colaboradoras têm curso de consultoria de imagem e estilo. Muito bom, porque assim, isso é interessante entender que assim, ó, a moda ela é passageira, o estilo é eterno. Então assim, ó, o que acontece? Quando a gente entende disso, a pessoa ela pode estar bem vestida dentro do estilo dela. Entende ou não? Só que ela não entende, aí ela acompanha muita moda. E a moda, muitas das vezes, ela é vulgar. É o que acontece. Só que é isso que a galera não sabe compreender. A moda é muito importante, que ela determina muitas coisas. Mas quando a pessoa tem um estilo, ela enquadra a moda no estilo dela, ela sempre está alinhada. Então, se a consultora de imagem hoje, ela consegue posicionar a pessoa. Exato. Muito melhor. Posicionamento. Entende? Eu atendo mulheres, assim, igual você falou, procuram na loja não só para comprar roupa em um evento, de forma alguma. Eu atendo clientes que estão passando por transições de carreira, e estão se descobrindo em um novo estilo, ocupando um novo cargo e quer mudar a vestimenta de roupa. Mulheres que estão passando por transições na vida, às vezes... se tornando mãe e aquele guarda-roupa não pertence mais a ela, porque agora ela está em outra fase, em outro momento. E aí que eu entro nesse atendimento mais humano. Você tem essa linha também no seu trabalho, porque a gente gosta de, lógico que eu vendo o meu produto, mas antes eu preciso olhar pra dentro daquela cliente, que momento de vida ela tá passando, né, Lucas? Você deve ver tudo muito disso no consultório também. Não, é até legal você falar isso, porque assim, até trazendo pra minha área, a gente vai fazer um tratamento, o fator individualidade é muito grande. E aí você falando que leva essa individualidade pra vender uma determinada roupa é muito interessante, né? A gente vê que de fato, hoje em dia, abordagens generalistas já não fazem tanto sentido mais, né? É, o que a gente fala assim, ó, hoje, até pensando, entenda assim, ó, quando a gente começa a estudar, igual você falou, de performance também emocional, as pessoas são muito carentes de atenção. O mercado está muito carente de pessoas que, vamos dizer assim, virou muito vulgar, né? A internet em si virou uma terra sem lei. E aí o contato humano se perdeu muito. Então a pessoa, às vezes, aqui é muito... fala demais, é comunicativa, a hora que chega no dia a dia não é muito boa, né? Até para vendas, assim. Sim. E aí a gente tá vendo pessoas performáticas, assim, que tem surgido em relação a isso daí, de cuidado de pessoas. No final é isso, né? É amar o próximo, que nem a gente fala, de entregar algo a mais, sabe? Sim. E é isso, entregar a mais é simplesmente ser uma boa pessoa e falar, nossa, ó, pô, essa cor combinou, né? A paleta de cor para você. A pessoa não quer entregar, parece, sabe? Tipo, e às vezes o profissional... ele não sabe nem tão a teoria da parte que ela atua. Mas só de ser um bom ser humano, prestar, né? Ter uma comunicação, ter uma imagem, às vezes ele já tá na frente do cara que sabe tudo da teoria da profissão. Eu sempre dou um exemplo da minha área, assim,
Que a gente tem os exemplos nossos, né, vividos assim. E eu vou dar um exemplo meu. Vou falar assim, porque eu não vou falar mais dos outros, né? Aquele negócio. Falo de um exemplo meu. Quando eu entrei... Fala dos outros já corta. Não, quando eu entrei nessa área aqui, ó. Quando eu entrei nessa área, era assim, era aquele papo, né? Era tudo mato. A gente fala assim, né? Tá velho, né? Tá tudo mato. Mas assim, como é que era? O que era a moda? O que era o negócio? Era aquele salãozinho do tiozinho, do bairro, só pra vocês entenderem. E aí começou a vir os cortes modernos. Degradei e o tiozinho não queria fazer. Certo? Beleza. E aí eu já usava barba. Eu gostava. E ainda não tava naquele hype. E aí aqueles meus amigos com a barba falada ainda zoavam. Não, coisa feia, coisa feia. Hoje os caras têm barba, só pra você entender, né? Enfim. Mudou a moda. Mudou a moda. E aí eu comecei a perceber no mercado que assim, cara, tava surgindo muitas pessoas muito boas de trabalho, mas no atendimento eles picavam. Tipo assim, de cumprimentar, ir lá receber o cliente na porta. E eu, pelos meus outros trabalhos, ter trabalhado no Outback, eu sempre fui muito bom nisso, né? Eu já trabalhei no Outback, então eu já sabia. Pô, ia lá, servir e tal, não sei o quê. Eu sempre sabia que quem fazia essas coisas ganhava mais. E eu comecei a me sacar. Outra coisa que foi interessante é que, assim, a pessoa se formou muito bem no cabelo. Olha como é que é a inteligência diferente. Eu falei, cara, vou ficar com cabelo? Vou pra barba. Porque se eu for ficar bom na barba, o cara tem cabelo e barba, faz 2 serviços. O cara que tá fazendo um só. Moral de história. Comecei a me destacar. Era bom no trabalho? Nunca fui melhor que ninguém. Tô falando, tem muito barbeiro na cidade aqui que não cobra 1/3 do que eu cobro, e assim, corta muito melhor que eu, só que assim, ele é rápido demais, não dá um atendimento, às vezes a barbearia é muito bonita, o valor agregado não se veste tão bem, profissional excelente assim na mão de obra, como a gente tá falando, mas faltou os detalhes ali, as pessoas entenderem. Hoje no mercado que mais cresce, por exemplo, vou te falar de visagismo, cara, é assim, ó, todo barbeiro deveria saber o básico, tá? Eu sempre falo isso. Mas num contexto geral, a pessoa procura se entender com a própria imagem. Olha que legal. Então não é um estudo de 1 mês. É muito complexo. Eu tô estudando isso faz 2 anos. Então assim, por quê? Você passar isso pra pessoa, ela vai se sentir melhor. Por mais, ou ela mesma vai... Opa, essa é a minha identidade mesmo. Cara, então eu tô errando em alguma coisa. Faz sentido. Já, tipo, até mesmo ter barba, às vezes dá uma certa postura mais rígida para a pessoa. E às vezes a pessoa não quer passar aquilo, você entende? Então são várias coisas ali que a gente começa a trabalhar, que é no subconsciente coletivo, por exemplo. Então roupa é muito isso. E quando a gente vê essa questão do atendimento, a pessoa consegue entregar aquilo assim, você fala, meu... Fantástico, né? Que ele falou, às vezes não manja muita coisa, mas só de ser bom ali de... Vamos aqui comigo, né? Irmão, quer um café? Só de oferecer um café, você já ganhou a pessoa. Igual você falou, um bom dia, com um sorriso no rosto. Lucas, assim, pedir desculpa por um atraso. Sim. Exatamente. Uma humildade, sabe? Assim, isso aí ganha muito mais cliente de qualquer outra pessoa que manja muito, 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 muito. Esse sabe falar do produto dele com propriedade, hein, Lucas? Vendedor. Bom, não é à toa que meu marido é cliente na barbearia. E eu há anos também. Fez o visagismo, chegou em casa, fiz o visagismo. Chegou diferente, não chegou? Nossa, barba. Não usava barba quando eu conheci. Hoje ele não tira mais, ele cuida da barba. Né, na rotina, ele não, vai cara, me mas é uma criação aqui. de identidade, assim, é muito legal esse trabalho, a gente poder entregar. Aí eu te falo, o barbeiro, às vezes, ele provavelmente, até o barbeiro que ele cortava, poderia ser um melhor profissional técnico que esse profissional, mas a entrega desse profissional é muito melhor, e a gente treina muito, né? Até muito, a gente pode entrar no detalhe de treinamento aí, que você estava falando de pessoas assim, que é onde que a capacidade técnica, ela vai melhorando. Agora, o caráter é complicado, né? Então, assim, é uma coisa que a gente pega muito no pé ali eu, por exemplo, eu não desenvolvo profissional, eu desenvolvo pessoas. Quem vai trabalhar comigo lá, o cara, às vezes o cara eu nunca via, pai, patrão que cuida da vida da gente, aí você não quer trabalhar pra mim, então. Cuido mesmo, fica fumando esse vape, eu vou quebrar. Eu vou quebrar esse negócio aí. Fica aí no balada, meio da semana aí, vai chegar aí não faz uma academia, não faz nada. Vai dar ruim se trabalhar pra mim, porque eu desenvolvo pessoas. Eu não desenvolvo profissional, você melhor. Até aproveitando esse gancho, né, que a gente tá falando de alta performance, eu queria te perguntar depois... em relação a essa questão do treinamento que você falou das funcionárias, mas até aproveitando isso que você falou sobre academia, rotina,
como que é hoje a sua rotina, Bárbara? A Bárbara, você acorda, faz atividade física, não faz? Se você comentou do seu marido, você é casada. Como que você faz para conciliar a sua rotina de trabalho, que é muito corrida, com a sua vida pessoal? Sim, legal. Vou trazer um pouquinho da vida pessoal. Eu tenho isso, viu? Eu falo tanto de trabalho, que às vezes a vida pessoal não aparece muito. Mas sim, eu sou casada. Eu e meu marido, nós não temos filhos. Então hoje a gente vive para o trabalho, né? Então nós dois somos empresários. Então os dois trabalham muito. Então ainda assim a gente organiza a nossa agenda para, né, ter o nosso tempo como casal em casa. Sim. E também cuidar de nós. Então a gente tem rotina de treino. Então eu treino pela manhã 5 vezes na semana. É meu número, assim, na semana. Tá bem demais, né? Tá bem. Eu treino 5 vezes na semana. Agora, né? Antes, pelo que eu sei, era 8 vezes na semana. Era 8 dias da semana, que tinha 7. Sou paciente do Lucas. Eu já chegava a treinar 10 vezes na semana, quando eu dobrava os treinos no dia. Aí chegava lá pra ele toda quebrada, lesionada, tensionada. Até hoje não demos jeito, né, Lucas? Mas, então, olha lá, você vê que minha vida tem essa parte da vida saudável, tanto que ele é meu fisioterapeuta, cuida aí de mim. Me deixa retinho de vez em quando. Então, eu procuro treinar 5 vezes na semana, de segunda a sexta. Quando eu não consigo ir durante a semana, em algum dia, eu compenso no final de semana. Sim. Gosto da corrida também, então pratico musculação e tenho a corrida como hobby. Acho que é um esporte que traz muito essa coisa de se desafiar e de ter um momento com você mesmo. Então eu desenvolvi esse amor pela corrida. É um esporte pra mim que é de amor e ódio, né? Porque ao mesmo tempo que a gente chega na exaustão, mas a gente tem um momento ali de reflexão. Sim. Então eu gosto muito dessa parte de esportes. Amo ser esposa. Pra mim não tem nada melhor do que eu chegar do trabalho, ir cozinhar pro meu marido, ter esse nosso momento em casa, a gente conversar das nossas coisas. Então hoje eu procuro cuidar da minha agenda para, em cada momento, em cada horário, eu me dedicar ali àquilo que é a hora do trabalho, a hora de cuidar de mim, a hora de ser esposa, cuidar da minha casa também. Então é isso. Ser casado é bom demais, né, gente? A gente fala assim porque é impressionante como a gente amadurece, evolui junto, né? Sim. Eu tô 19 anos com minha mulher, cara. 19, tá bastante. Tô desde os 19 anos. Olha só, parabéns. Né? Eu tô total de 12 já. Olha. É gostoso, né? Assim, a gente fala dessas coisas assim, que realmente, assim, é uma mulher forte. A gente fala assim, ela tem tanto poder de fazer o cara crescer quanto diminuir, né? Exato. E aí você vê, quando a pessoa gosta de manter um relacionamento, você já vê que, os dois vão evoluir juntos. E vice-versa, exatamente. Quando o casal ele tem os mesmos princípios, objetivos em comum, impulsiona mais ainda pra cima, tem o ditado dos opostos se atraem, mas se é muito oposto, eu acho que não dá certo, não, né? Tem que ter pelo menos o mesmo princípio de pensamento. Aí eu acredito que é temperamento. Adoro temperamento. Eu sou colérica. Provavelmente deve ser uma parte mais estável, conforme ali o Fernando, né? Fernando, meu marido, né? É Fernando. Porque assim, o que acontece? Quando a gente tem linhas de pensamento, nessa parte de temperamento, perfil comportamental, quando a gente vai estudar muito forte isso daí, a gente entende que assim, às vezes os princípios, os valores é igual. Sim. Só que a personalidade ser ela não pode ser muito parecida. Por exemplo, eu conheço gente que às vezes os dois são muito rígidos. Cara, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não, assim, alguém tem que ter inteligência emocional ali em algum momento. Então, alguém tem que ser aquela pessoa que cede, né? Cedendo ali. Então, assim, quando você pega essa questão de temperamento e tudo mais, é muito complicado, porque tem pessoas que perdem a linha mesmo, assim, né? No relacionamento. A maioria que você vê isso que acontece. Sim. Né? Eu fiz anos aí mais de um ano de terapia. Fabi Sbaile, vou deixar aqui um beijo pra ela, minha psicóloga, terapeuta, virou minha mentora aí. Eu precisei evoluir, fazer esse acompanhamento. Hoje, apesar de já ter tido alta do meu quadro, faço acompanhamento de manutenção, porque pra mim é uma evolução. Estudei temperamento na terapia, essa minha terapeuta tem essa abordagem. Eu sou colérica, intensa, energizada. Meu marido é fleumático, então ele é muito calmo. Então a gente é esse casal. Igual em casa, então.
Eu pego a calma dele e ele pega a minha energia também em momentos, então dá muito certo. É muito legal isso daí. Quando a gente começa a entender isso daí, que nem você falou, pô, pessoas. Não, cara, assim, os ambições têm que ser muito parecidas. Os princípios. Os princípios e tudo mais. Mas essa questão de temperamento, se for parecido, vai dar ruim. Porque imagina, a não ser que pode ser duas pessoas calminhas ali também, pode ser que vai embora, né? Vai morrer com 150 anos. Nossa. Mas não sai do lugar mas também. aí não vai ter alta performance, que a gente fala. Cara, mas 5 anos pra chegar do quarto na cozinha. Nossa, tem gente que é devagar demais. Mas assim, cara, é muito legal, assim, isso daí. Porque, o que eu falo, minha esposa, ela sempre foi mais de boinha também em casa, assim. Hoje, enfim, hoje ela é mais agitadinha também, dá uma mudadinha, mas... Convivência. Convivência. Ela até fala, né, meu, não tem como, né? Convive, começa a ficar meio... Mas é isso, é um puxando o outro, né? Exato. Tanto que tem hora que ela me segura ali, que, né, tem umas horas que eu dou uma energizada meio errada também, sendo extravasada, ela dá uma segurada. É a importância de estar casado, gente. É muito bom. É muito bom procurar um companheiro pra vida, né? É muito bom. Sim, Até um dos pilares que uma das coisas que eu mais imagino assim, cara, imagina velho, né? Porque, cara, você vê uma vida inteira assim, que a pessoa construir tanta coisa assim, olhar pra trás assim e falar, meu, valeu a pena. É muito bom, né? Ter alguém pra compartilhar. Porque é o famoso topo da montanha, né? A gente fala muito disso. Imagina se chegar sozinho lá. Que graça tem, né? Eu não consigo me ver. Eu gosto de compartilhar. A gente gosta de compartilhar. A gente que tem empresa gosta de compartilhar, né? E é lindo o ciclo da vida, né? Sim. Toda essa história aí que Deus tem pra gente, que a gente vive com uma pessoa, caminha pra velhice, um cuida do outro, enfim. Sim. É isso aí, meninos. Muito bom o papo. Acho que a gente tá conseguindo trazer muito conteúdo pra mesa. O intuito hoje aí. Tá meio filosófico. Tá meio filosófico. Bárbara, e como você acha que é importante essa sua rotina de atividade física, terapia que você passou? Como você acha que isso contribuiu e contribui para a sua parte da performance dentro da empresa quanto empreendedora? Nossa, 100%, assim. Primeiro porque é aquela coisa, né? Não é a vida que fica mais fácil, é a gente que fica mais forte. Então, tanto que na medida que eu acho que eu só cresci o que eu cresci como empresa, porque eu tô sempre no movimento, então, né? A gente tá sempre gerando esse movimento. Então, na medida que a gente cresce, os problemas crescem junto. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com eles. Sim. Essa parte de pessoas que a gente citou, o Lucas falou, eu gosto de treinar pessoas. Eu também tenho essa linha dentro da minha empresa. Então, hoje eu não treino ali só aquela coisa de regras, chefe. Eu tenho esse perfil de liderança, que eu gosto de olhar para o meu colaborador, entender que momento da vida ele tá. Sou igual a você também, opino nas coisas das meninas. É lógico que eu sei ali o meu espaço, mas de olhar também e de ser o exemplo, Se preocupar, né, gente? Se preocupar. Com isso. Se pega mal... É difícil, a gente sabe que existe um limite, mas se preocupar com as pessoas é bom pra elas, sabe? E ser o exemplo, né, Lucas? Exato. Eu acho que hoje... O exemplo é muito importante. As pessoas elogiam muito, sabe? Sempre a equipe que eu tenho na loja, eu fico muito feliz quando eu chego num lugar e eu tenho a minha equipe elogiada. Acho que você deve ter isso também. Sim. E eu falo... nada mais do que o reflexo, né? Porque quando eu quero ensinar algo, primeiro eu dou o exemplo. Sim. Então, como que eu vou falar para elas, né, fazer uma atividade física, às vezes, se eu não faço? Sim. Então, a gente é sempre o espelho. Sim, perfeito. Você falou um negócio assim de ser elogiado. Esse dia eu tive um feedback de um cliente meu, que eu passei por um outro barbeiro ali, porque eu não conseguia atender ele, e ele mandou assim, você perdeu um cliente, viu? A barbearia não, você, porque agora eu vou cortar com fulano. Cara, eu fico feliz, cara. Feliz. Porque assim, exato, cara, são pessoas ali que a gente tá treinando, que sabe, que tá evoluindo também. Fala, pô, parabéns, cara, isso aí. Porque eu conheço o nível dos clientes que eu tenho, os caras são meio exigentes, né? Sim. Então é gostoso. Você, às vezes, vai cortar com os outros meninos lá, a gente vê, né, manda o feedback, fala, pô, fui super bem atendido. Então é muito importante, assim, pra mim, que cuidar desses caras, assim, pra eles entenderem. Mas é o que eu sou, a gente tem que ser exemplo, né? Exato. A gente tem que ser exemplo. Se eu falo pro menino lá, pô, gente, pô, vai se vestir bem, você se veste mal. Pô, vai fazer uma... Pô, exato. Cara, vai cuidar da saúde. Acho aí tô eu lá então, vou falar, né? Eu fumava. Vivia uma vida horrível, bebia, fazia tudo de errado. Como é que eu vou dar um exemplo, cara? Acho que o exemplo ensina primeiro, né? O exemplo já ensina por si só. Uhum. E aí a palavra vem mais pra complementar isso. Você reforça, né? Mas o que as pessoas estão vendo é o exemplo no dia a dia.
O Lucas tem uma parte na área dele que ele atua, que eu admiro muito, já falei isso pra ele, que é a parte dos, não sei se vou falar o nome certo, dos para-atletas? Dos para-atletas. Para-atletas que ele atende. Eu falo que, olha, são pessoas escolhidas mesmo e pra estar nesse... Acho que você tem mais propriedade ainda pra falar dessa parte de resiliência desses para-atletas que você atende. Sim, eles... Cara, eu fico muito feliz de trabalhar com eles, porque sempre quando eu acho uma dificuldade na vida, a gente vê que, superação os meninos têm diariamente, né? E ainda quando a gente pega, acho que eu até comento assim, a gente tem os atletas paralímpicos que às vezes já nascem com uma deficiência congênita ou sofrem um acidente quando muito pequeno, mas eu fico imaginando, né? Imagina a resiliência, tem alguns que se enquadram nesse cenário, que às vezes tinha 18, 19 anos, às vezes acaba por algum acidente perdendo uma perna, perdendo algum membro, e a pessoa tem que se reinventar. E é um trabalho, assim, fantástico, porque eu consigo, assim, muitas vezes ajudar eles a conquistar hoje, que é o maior sonho deles, que é serem atletas paralímpicos. E resiliência, assim, eu aprendo muito diariamente com eles, porque se é difícil para nós, às vezes, que não é praticar uma atividade física que não é adaptada, para eles, assim, é 10 vezes mais difícil. E mesmo assim, muitas vezes, a vontade deles é 10 vezes maior do que a de muitas pessoas. É bem legal isso daí, cara, porque olha assim também, acho que tem o Robson lá, né, menino? Isso. Cara, a gente vai olhando assim, você fala, cara, isso, não tem como você não olhar pra dentro de você e falar, parar de reclamar da vida. Exato. Né? Refletir, né? A reflexão, a gente fala, tá meio filosófico hoje, né? Mas assim, essa parte é muito importante a gente causar esse tipo de reflexão. Né? Você falou, cara, me veio na cabeça aquele cara que era ex-BBB, que ficou deficiente, o cara ganhou até a Paralimpíada. Sim. Então, tipo assim, cara, muito louco, né? Tipo assim, o cara normal, igual você falou, e o cara ir lá e se transformar num negócio, né? O esporte que eu atuo, que é o ski cross country, né? É um esporte de neve. E a gente nem neve no Brasil tem. Então, assim, os meninos treinam um cenário que eles treinam um ano inteiro. É claro que eles passam uma temporada competindo fora. Então, eles passam de 3 a 4 meses treinando fora do país, né? Na neve e tudo mais. Mas imagina o pessoal que mora em países frios já tá acostumado com aquele ambiente. Aí os meninos treinam aqui no sol de 40 graus e vai competir na neve a -7. E mesmo assim, para as Paralimpíadas agora de 2026, que vai ser em Milão Cortina, na Itália, a gente tem 2 atletas principais, um menino e uma menina, que tem, assim, índice muito grande de pegar a medalha paralímpica. Que legal. Então, nós participamos esse ano de 2 Copas do Mundo e um Mundial, e a gente teve um total de 6 medalhas. 3 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze, se eu não me engano. Então, assim, é o mesmo ciclo de atletas que estarão nas Paralimpíadas. E aí vai ser, assim, a primeira medalha paralímpica do esporte de inverno que a gente vai conquistar, se conseguir conquistar. Então a gente tá bem otimista aí pro começo de 2026. Muito legal. O Joel J tem que descobrir essa galera aí do Lucas. Muito bom. Não, muito legal. Essa galera aí, a gente, cara, é assim, é diferente. Falou assim, você vê, são pessoas diferenciadas, né? Sim. Mas é aquele papo que a gente fala também, né? É igual a gente fala de empresa, assim. Só um cara que já quebrou alguma vez na vida sabe o poder que é se reconstruir e tal. Então, esses caras, assim, são pessoas quebradas, que se reconstroem nisso daqui. Fisicamente, emocionalmente, né? Pessoas, né, superiores ali, né? Muito fortes. Então, a gente sabe, tipo, pô, é fácil olhar pro cara, pô, tá bem, não sei o quê. Pô, a menina não passou o que eu passei, brother. Foi fácil, não. Lucas, eu nunca atingi tão fácil uma meta, eu nunca ralei tanto pra chegar numa meta que pra mim era um número inatingível quando eu vi o tamanho da minha dívida. Quando o financeiro mostrou, eu falei, quanto eu preciso vender pra pagar? Você precisa vender tanto. Como que eu vou fazer isso? Quem quer e faz, eu entreguei. Né? Quem quer e faz, a gente né? faz. Não faz, eu sempre falo assim, não é nem... Acho que eu sempre falo pro pessoal, né? A meta tem que estar em aberto e a gente dobra, né? Mas assim, cara, é legal porque é isso, cara. Você tem que ter um objetivo, sabe? Maior uma do que seja, né? Somente fútil. E você quer uma motivação maior do que você vê que o seu sonho depende daquilo, né? Você dedicou a vida para aquilo. Como que você não vai entregar? O problema que eu vejo muito nas empresas, que assim, as pessoas, às vezes, elas veem... elas estão vivendo o nosso sonho, vamos dizer assim ou não?
Por exemplo, as pessoas acham que estão construindo somente o nosso sonho. Por exemplo, na minha barbearia, hoje a gente tem muito em comum, assim, os meninos, eu vejo eles crescendo, né? Meus barbeiros performam bem, né, financeiramente, então eles estão vivendo os sonhos dele também, né? Mas eu vejo no mercado de trabalho uma coisa assim, pô, eu vou trabalhar lá, pode deixar o patrão rico, né? Muito isso. E assim, cara, deixa eu te falar, se você for bom, tem caminho lá dentro para crescer. Exato. Todo mundo quer alguém bom, porque o mercado tá ruim, assim. Eu quero realizar teu sonho também. O que é teu sonho? Porque às vezes também não tem nada definido de objetivo, Exato. de propósito. É muito De difícil você falar, eu tô realizando o sonho do patrão, porque ele tem alguma coisa, você não tem. Exato. Seu sonho é fútil, seu sonho tem, assim, não tô falando, né, não tô julgando. Às vezes tem um carro, isso é realizável, isso é fácil. Uma casa, tá? Tipo assim, não tô, cara, desmerecendo. Mas tem coisas que construir propósito de vida é muito mais difícil. Então, às vezes, você tá trabalhando no sonho da pessoa porque você ainda não encontrou o seu. A hora que você encontrar, provavelmente vai ser mais fácil até trabalhar por isso, né? E aquela pessoa, aquele patrão, né? A gente que é empregador, a gente é o meio para aquela pessoa construir o sonho dela. Sim. Igual você falou, né? Às vezes a pessoa, não, mas eu tenho essa oportunidade, eu vou construir meu sonho. Eu também faço muita questão de mostrar essa parte. Sempre, todo início de ano, convenção com a equipe, eu falo, listinha dos sonhos, quais as suas metas pessoais para esse ano. Até o final do ano eu quero te ver realizando isso. E eu puxo muito isso com as meninas. Isso é legal. É legal porque, assim, a maioria das pessoas não faz isso nem individualmente em casa, né? Aí você chega no ambiente de trabalho e a sua patroa te incentiva a fazer isso, é muito legal. Porque, assim, se a gente, pelo menos, conseguir pequenas realizações diárias, cumprições de meta e treinar, fazendo essas coisas assim, naturalmente o ciclo da vida ela vai se construindo de uma forma de progresso. O problema é que as pessoas já estão tão acostumadas a fracassar no seu dia a dia assim, que já se tornou uma rotina ser fracassado, né? Assim, desculpa, não sei se a palavra seria isso, derrotado pela vida. Ou as pessoas nem enxergam que estão naquilo, talvez, né? Tão acomodado na... As pessoas não conhecem o além daquilo e acham que aquilo tá... Dá um exemplo ok. de mulher, eu até falo, cara, eu sou fã da minha esposa. Eu sou fã dela, falo pra todo mundo, porque ela acorda 4 horas da manhã, cara. E assim, eu acordava 4 horas da manhã quando era militar. Nossa, 4 horas. Eu acordava. Hoje, 4 horas, meu ela Deus, acorda não às vezes. dá. ela me acorda junto ali um pouquinho, ela não sabe, mas enfim, eu torço por ela, assim, porque ela é forte, assim, sabe? É mãe, trabalha. Meu irmão, ela cuida da minha empresa também. Então, tipo assim, a gente vê mulher assim, né? Tipo, e é inspiração, cara. Minha inspiração hoje é ela, por exemplo. Eu não consigo ser menos forte do que ela, sabe? Tipo, a gente tem que segurar, né? A bronca. Fala, pô, se ela tá acordando às 4, lascou, né? Eu vou ter que acordar às 3h30. Não, então eu vou dormir meia-noite e meia. Você vai acordar cedo, dormir meia-noite e meia, só pra a gente compensar. volta àquele assunto, né, do parceiro ali. Eu tenho muito isso também com meu marido também. Pra mim, ele é um empresário inspiração pra mim. Porque assim, eu tenho ali uma equipe nós somos ali em 7 colaboradores. E eu tenho como todo empresário, problemas ali de equipe, de gestão. Sim. E quando eu chego em casa e penso em reclamar, eu sei que ele tem 150 colaboradores na empresa dele. É coisa, né? Eu falo, quando eu acordei 6 da manhã para trabalhar, eu sei que ele acordou às 5. E foi estudar antes de uma reunião que ia começar às 6. Então, a gente, né, convive com quem... é maior, e a gente eu também não tenho coragem de reclamar, e pelo contrário, impulsiona. Não, pra que eu vou reclamar se eu sei que a dor dele é tão maior do que a minha? Eu vou dar um exemplo assim, eu tenho dado algumas mentorias, 150 colaboradores é coisa, hein? É loucura. Tenho dado algumas mentorias assim, e muitas das pessoas às vezes que me procuram assim, me procuram pelo resultado que a gente posta na internet, claro. E fala, nossa, cara, que eu admiro que os meninos têm resultado, os caras trabalham, os caras estão todo dia e vê. Aí eu falo, cara, mas assim, ó, existe processo, existe treino. Eu faço 3 reuniões semanais com eles. Eu acordo meus barbeiros 7 horas da manhã de quarta e sexta. Assim, e sem choro. Não tem. Exato. E assim, eu faço um negócio que até para eles, às vezes, alguns não entendiam muito bem. Mas é pelo amadurecimento deles. Então assim, mas eu não consigo fazer aqui. Cara, você não consegue porque o cara não quer ou você não quer? Porque se você é dono da empresa, ele não tem que querer. Se ele não querer, ele tem que sair.
Exatamente. Então, assim, agora a pessoa quer crescer com você, porque tudo é treino, tudo é prática. Venda é prática, gatilho e tudo mais, né? A gente sabe disso. É prática. Mas é prática, não é dom. Então, assim, cara, vai lá, pratica, o cara fica bom. Então, esse é um processo que a gente faz muito bem definido. Seu marido deve ter uns 25 produtos lá na barbearia, né? Você falou que ele... É assim, os caras, moleques, são bons, cara. Porque, assim, realmente, eles não vendem coisa que o cara não precisa. Toda hora chega uma novidade, toda hora chega alguma coisa, a gente oferece pro cara que sabe que consome também. Mas é prática, aquilo ali é treinado. Toda segunda-feira a gente tem treinamento. Toda quarta e sexta-feira eu faço uma reunião online com todo mundo. Então, tipo assim, aí o cara fala, nossa, por que você não começa a fazer assim? Eu não tenho direcionamento. Não, direcionamento eu dou. Mas assim, quem tem que fazer é você. Eu não posso fazer a sua parte pra você, né? Eu faço tudo. A única coisa que eu não vou poder fazer é a sua parte. Eu uso isso também. E na sua empresa, como que funciona essa parte, Bárbara, de treinamento? Você tem um calendário de treinamento? É semanal? É quinzenal? Como que você lidar com as 7 colaboradores, você disse? Na verdade, todas sim. Mulheres? Nós somos todas mulheres. Na verdade, a gente, né, contando uma equipe de 7 pessoas. Contando eu, minha mãe sócia também fundadora. Tá. Então, a gente trabalha em 7 pessoas. Mas lá na empresa... Como eu participo, assim como vocês, eu tô na operação dentro também, eu vivo ali a operação. Eu chego no horário com elas, muitas vezes sou a última a ir embora, participo do administrativo, atuo na área de vendas, tô em todas as frentes participando, que até porque a gerência ali é meu papel hoje. Sim. Eu tenho muitos feedbacks o tempo todo. É meio que full time, né? Acontecendo, é full time. Então, eu vi alguma coisa. Já eu não espero a reunião da importante. Semana. Sim. Então, assim, eu espero, às vezes... Já pontua aquela determinada assunto. Encerrar o atendimento, eu já chamo. E muitas vezes, nem é diretamente com aquela vendedora. Às vezes galera, para aqui um minutinho. Vi uma coisa no atendimento dessa vendedora. Já fica de exemplo para todo mundo. Legal. Então, eu gosto muito dos feedbacks o tempo todo. A gente tá, assim, em constante evolução. E aí, a gente não tem estabelecido, assim como o Lucas, o dia da semana que tem reunião. Sim. Porque, além do feedback ser o tempo todo, eu tenho um grupo de comunicação. Então, tais assuntos que são muito importantes, a gente se comunica muito bem pelo grupo. Eu falo que eu tenho reuniões que é feita por ali mesmo. E quando eu convoco uma reunião, elas sabem que é um assunto muito importante, né? Tá. Então, assim... mas geralmente a gente faz, sim, quinzenal. O início de mês, toda a virada de mês é crucial pra gente olhar o resultado. Fechamento de trimestre, a cada fechamento de trimestre é crucial. Né? São processos, é cultura da empresa, né? Legal. Então, eu só não tenho o dia definido, mas é o tempo todo. Tá rolando, rola o tempo todo. No meu caso, assim, como eu tô com 3 unidades, né? Tipo assim, eu não consigo estar o tempo todo nas 3. Então tem que ter... Mas eu tenho, por exemplo, eu pago uma mentoria só de treinamento de liderança. Ou seja, eu tenho 3 líderes e uma gerente e eles participam desse treinamento. E aí eu busco também o treinamento comigo ali, né? Para dar os feedbacks ali. Eu tento dar diário também, no que eu vejo acontecendo, né? Mas é isso, né? Quando a gente tá muito ali assim, cara, tem que ser... Não dá pra deixar, porque o erro ele continua. E ele acha que é natural. E assim, até o feedback positivo também. Um elogio é muito bom, né? Um atendimento que saiu bom ali, só, pô... É legal. Você falou, né, que acorda os seus barbeiros 7 horas da manhã pra reunião. Eu vi esses dias um recorte de um podcast do João Adib da CIMED, que ele fala... Essas empresas que querem marcar reunião, por exemplo, meio-dia, 11 da manhã, tá na hora que o vendedor tem que estar na rua vendendo. Não pode atrapalhar o processo. Horário de reunião é 6h30, 7, meia hora ali de reunião, acabou não é? Ali, é isso que eu faço. E exato. vai pra operação. Sim. Então, é muito a nossa visão também pra levar isso pra eles. Quando eu lancei isso, na verdade, assim, eu faço uma mentoria de gestão e eu já tava tendo um resultado. E esse meu mentor, cara, ele é foda comigo, ele me pega no pé, mas enfim, eu respeito, ele tem resultado. Sim. E ele mandou uma dessa assim, mas vocês estão fazendo reunião uma vez na semana que é resultado? Pô, não é possível. Pô, já uma vez, fazia uma mês, uma semana. Aí já melhorei, né? Eu fiquei 2 meses fazendo todo dia, até de sábado, de segunda a sábado.
E os caras Acompanhando. querendo, e os barbeiros Querendo querendo te me matar. malhar, mano. Mas os caras Morrer. não sabia. E aí, cara, aquele negócio foi incrustando em mim, lógico, eu diminuí depois que eu consegui. Porque muitas coisas já foram implementar alinhadas. um alinhamento mais forte ali, né? Mas assim, o que eu vejo que aconteceu muito assim, ó, foi algumas mudanças de mentalidade, por exemplo. E isso foi importante para os barbeiros. Por quê? O que acontece? A reunião das 7 horas, vamos lá, são dias típicos, né? Então vamos lá, hoje, sexta-feira eu fiz. Amanhã, os barbeiros, a barbearia abre às 8, eles têm que chegar umas 7h30 ali, né? Então, assim, se eu faço todo mundo acordar cedo hoje, o convite pra noite hoje, que poderia dar ruim pra amanhã cedo pra trabalhar, acho que vai dar uma puladinha, não é não? Não é assim? Sim. Eu sempre falo assim, é luz e escuridão, coisa boa tá de dia, coisa ruim tá de noite, né? As coisas ruins sobem de noite, parece, né? Então, Eu assim, adoro isso. só aparecem essas coisas ruins à noite. Então, assim, à noite meu barbeiro tem que estar cansado. É aquela coisa. Você entendeu ou não? Depois Vai das dormir, 9 horas, nada de bom acontece na rua, né? Não, já não. tem que estar dentro de Já casa. dizia Exato. nossa mãe, né? Então, assim, eu pego muito no pé com isso daí, porque, assim, cara, realmente, eu quero que meus barbeiros tenham uma vida boa. E, às vezes, eu vejo, tipo assim, as propostas ruins, vão tomar uma cerveja, não acaba. Eu já fui do cara que tomava uma cerveja sem fim também, é direto pro serviço, né? A gente sabe. Já fui ruim, Vai né? trabalhar virado. Já fui do mal, vamos dizer assim. Vai trabalhar virado. Então a gente aprende, cara. Eu não quero que eles passem por isso. Eu acho que eles podem ter uma vida legal, lógico, cada um tem suas experiências. Mas eu, como gestor, porque eu faço 7 horas, 7h30, a barbearia abre às 9. Ele tem 1 hora ali pra ir na academia. Ó. Eu quero qualidade de vida, eu quero entregar isso pra eles. Eu sei, a gente sabe o quanto que é importante hoje. Sim. A gente não é só o treino pela estética, é porque gosta e a qualidade de vida melhora, né? Ô, Lucas, e uma coisa que vocês devem perceber, né? A gente faz tudo, né? A gente dá o conselho, dá o exemplo. Sim. Mas, às vezes, a gente não adianta a gente querer mudar a vida daquela pessoa se ela não quer mudar a vida dela. Ah, Sim, E, sim. consequentemente, essa pessoa não fica nesse ambiente. Não, cai. Domingo agora caiu 2. Eles mesmos saem. Não assim, fica não aguenta no a ambiente. pressão, não aguenta. Porque assim, cara, é assim, eu entendo Mas de isso é empresas bom, que né? não cobram isso, tá, gente? Eu não tô falando que eu sou sendo a razão, a gente tá certo, né, Bárbara? O nosso Exato. meio. A gente gosta de ser O nosso assim, estilo de diferente. vida, a gente leva isso eu pra quem quero, tá e perto. eu quero levar A gente isso. acredita que são coisas importantes. Muito. Agora, faz seu jeito, tudo bem. Agora, eu falo para um barbeiro, cara, vocês não são obrigados a trabalhar por mim. O cara veio que eu falo isso assim, semana sexta-feira, na reunião, eu falei, vou balançar o pé de laranjeira hoje, galera. Já manda assim. Aí eu começo, mentalidade, esculacho. Pro cara que aguenta falar, pô, meu irmão. Fala assim, Não, tá certo, vou o cara que incorporar tá o Lucas cara que Militar tá certo, agora. o cara que tá certo, o cara que tá certo, ele só dá risadinha. Não. O cara que tá errado, que é morto, vamos dizer assim, ele finge que não tá ali. Aí, segunda-feira, acho que não. Pra mim não, cara. Muito porque, cara, eu forço o cara a ser melhor. Pô, eu tô falando do cara ser bem sucedido, cara. Eu tô falando do cara ter uma família estável. Tô falando do cara ter um filho na escola particular. Meu irmão, vamos lá, vamos ser sinceros. Todo mundo quer ter uma vida boa. E tem um caminho no trabalho pra isso. E não é trabalhar demais, é trabalhar certo. Agora a gente falou, é acordar cedo, alinhar a tua vida pessoal, alinhar teu corpo, alinhar tua comida. Foca no trampo, você sai até cedo e bem. Agora o problema é que a pessoa já acorda tarde, cansada, doído, reclama de tudo, come tudo salgado. errado, tudo Não, desorganizado. nada contra salgado, gente, que eu adoro, viu? Um pastel, então vou jantar pastel. Mas não é todo dia, né? Vou Não é jantar todo pastel dia. hoje. Minha filha pergunta, qual que é o Muito alimento que bom. o papai mais gosta? Pastel. Eu adoro Nossa, pastel. eu também gosto. Adoro pastel, caldinho de cana, eu morro. Só que assim, gente, não dá pra fazer todo dia, né? Não dá. Não dá, O Iguinho então. te Também mata, gosto. Gente, 10 não, mil meu calorias. nutricionista você não pode nem saber, cara. Ele é fanático. 10 mil calorias nessa refeição aí, pastel com caldo de cana ainda. Ele manda perna. feedback, ele manda feedback. Não, manda não. Deixa Quando eu como um pastel, não posso contar pra personal, porque senão é um mês falando, agacha aí por causa daquele pastel que você comeu aquele dia. Ó, mas é bem. É isso aí. Primeira coisa que eu levo muito a sério, assim, eu lembro do Cariani falando disso. Tipo assim, gente, a gente treina todo dia, tem uma rotina regrada, come bem.
Se eu comer um pastel, eu não vou morrer. Eu não sou atleta, tá? Tô falando como pessoa comum. Eu ainda vou continuar no shape. O ruim tá pro cara que come isso todo dia. Cada vez que ele come, ele tá se matando. De 7 dias come 6. Então, assim, esse cara tá ruim. E a outra questão é que vai abrir uma madeira aqui, né? Segundo a meu nutricionista, eu posso trocar a refeição. Ele tá lascado, eu falei, o hambúrguer de patinho, tá entendendo errado, hein? Meu irmão vai lá. Ó, o atleta aí do lado. Não, ele falou, pode trocar nessa refeição. Ele falou, só tira o bacon. Ele falou, tira o bacon. Eu falei, ai, que delícia. É bom demais. Falando em comida, deixa eu aproveitar e pegar aqui, ó. Nosso papo tá bom, eu falei, o tempo voa. Ó, então, nosso patrocinador, Cookies Break, da minha esposa, que produz. Hoje ela mandou pra nós cookies de 200 gramas. Olha Nossa, só. Esse é a refeição, hein? E a gente tem aqui de... Eu tava vendo que tava pesado esse negócio. Tava pesado hoje. Tá, não tava? Nem acredito que eu vou provar esses cookies. Finalmente, né? Então a gente tem aqui, ó, Kinder Bueno, Red Velvet com creme de chocolate branco com Oreo. Qual que você escolhe? Não, dá pra convidar a escolher. Não é que vai dar certinho pra ela, eu vou dar pra ela levar pro marido dela também aqui, ó. Um de cada sabor. Ah, então hoje eu quero desse aqui, ó. Esse aqui eu não comi ainda, experimentei, ó, pesado. É pesado. Essa refeição, hein? Ju, pastel pega aí, ó. Quente. Pastel com... Pastel com cookie sobremesa. Gente, uau! Ó, já manda uma mensagem pro Gui que sua refeição vai dar 10 mil calorias hoje. Ó. Vai. Não, eu tô na... Como é que chama lá na... Vou deixar Booking. Pra refeição livre de amanhã, vou postar no Instagram. Perfeito, aí, excelente. Adorei. Bom, agradecer então a todos os nossos patrocinadores. Nosso tempo tá chegando ao fim, nosso papo foi muito bom. Ah, que pena, passa tão rápido. Passa, né? Pra mim foi muito produtivo. Eu lá na clínica a gente tem 3 colaboradores, mas eu e a Kathleen, alguns outros que sublocam sala, mas pra mim toda a conversa com os convidados é sempre muito produtivo, que eu sempre aprendo muito. Então pra mim é muito válido. E como de costume, a gente sempre pede então pro nosso convidado, Bárbara, dá uma dica pro pessoal que quer mudar de vida, quer sair da zona de conforto, quer começar a viver em alta performance, quer superar os limites, né? Tanto no trabalho que já se encontra ou quer empreender. O que você acha que é fundamental para a pessoa mudar e sair dessa vida de comodismo, vamos dizer assim? Dá uma dica pro pessoal. Vamos lá, essa eu vou responder, que foi pauta de reunião com a equipe hoje. Olha. Falei isso hoje com as minhas colaboradoras. Às vezes a gente quer fugir, né, de conversas difíceis. Eu falei isso hoje lá dentro da loja. Eu falei, gente, conversas difíceis, faz 10 anos que eu tenho conversas difíceis todos os dias. Então, se eu tivesse que fugir delas, eu não teria chegado onde eu cheguei. E se a gente tá tendo conversas difíceis, é porque as coisas estão funcionando. E se a gente tá com algum problema, é porque a gente tá saindo de uma zona de conforto. Então, eu acho que todo problema a gente tem que focar na solução e olhar para esse lado, e não focar no problema, só na solução. Então, acho que usei hoje esse exemplo, né? Tava ali conversando com uma parceira de trabalho. Ah, nossa, mas que chato tocar nesse assunto. Eu falei, não queira fugir dos assuntos difíceis, porque são neles que nós vamos ser treinados e melhorar e passar dessa fase. Eu acho que em 10 anos, assim, sendo empresária, essa foi uma escola pra mim, e diariamente é uma escola, né? Então, sim, hoje, assim, já perdi as contas de quantos problemas eu lidei no dia de hoje. E estamos aqui. Sim. Encerrei o dia, feliz, grata, venci, matei os meus leões do dia e vou descansar. Amanhã coloquei o sorriso no rosto e bora seguir o dia. Eu sou muito essa pessoa, aprendi a ser assim, né? Porque nem sempre fui. Né? É importante a gente falar isso. A gente não nasce pronto. Sei também os meus defeitos, aonde eu tenho que olhar, na onde eu tenho que melhorar. Então, mas eu sempre sou essa pessoa que eu procuro olhar pro lado bom das coisas. A gente tava falando, né, de agenda corrida, de às vezes não conseguir dar conta de tudo. Vim aqui gravar com vocês podcast, já gravei outro essa semana. Tô em semana de pós-evento. E às vezes a gente, nossa, que agenda corrida, tô cansada. Mas um dia foi tudo que a gente pediu, né? Sim. E às vezes a gente pede, e quando as coisas acontecem, a gente reclama. Então, quando eu tô no meu ápice da exaustão,
Eu paro, descanso, mas eu agradeço também. Eu falo, se eu tô cansada é porque eu tô realizando muitas coisas. Então, eu tento sempre ser positiva, assim, e passar isso também para os meus. Então, queria deixar esse recado final aí para quem vai nos assistir. Aproveitando o momento, agradecer aí novamente. Achei que foi muito bacana a nossa conversa. Se tivesse mais tempo, a gente ficaria aqui conversando. Acho que tem Sem muito a dúvidas. agregar quando 3 aí empresários se juntam com os mesmos valores, os mesmos princípios. Então, para quem quiser aí continuar acompanhando o meu trabalho, é só me seguir nas redes sociais, acompanhar Perfeito. tanto o meu perfil pessoal quanto o perfil da loja, Folk Store, SC, Bárbara Bono. E a gente continua aí levando nossa trajetória, nosso legado aí um pouquinho por dia nas redes sociais. Perfeito. Nossa, isso é muito legal que você falou, que a gente, toda vez que eu paro, às vezes, pra reclamar, tem vezes que eu olho minha agenda e falo, nossa, hoje vou ter 20 minutos pra almoçar e olha lá, eu vou parar 10 da noite, né? Quanto que você pediu isso? E eu vejo, quando eu me formei, eu falava, nossa, não vejo o dia de ter agenda cheia, né? Então, isso é muito bacana, sempre que a gente for parar pra reclamar, fazer essa reflexão, Exato. porque muitas vezes a gente tá reclamando de algo que a gente sempre sonhou, né? Então, a gente Exato. tem que colocar a mão na consciência, agradecer. Claro que todos somos seres humanos, cansamos, mas a gente tem que agradecer e continuar. E outro ponto importante que você falou, eu acho que talvez seja do ser humano, talvez não gostar de falar de coisas difíceis. Eu vejo pelo meu filho, tem vezes que a gente quer falar algo com ele, você fez isso, ele 4 anos ele vira e fala assim, ô pai, não quero falar sobre isso. Ele fala, não tô a fim de falar sobre isso. Só que é nisso que a gente aprende e constrói algo melhor. Então, esse conselho é sensacional, não fujam das coisas difíceis, das conversas difíceis, porque é isso que vai fazer a gente evoluir e sair da zona de conforto. Né, Isso Lucão? aí, galera. Eu acho que o conflito é necessário para mudança de fase. É Né? isso. Vamos lembrar do videogame, né? No final da fase você antecipa o chefão, né? É. É o E conflito depois é master uma fase ali, né? mais difícil. Aí Legal. e aí você fica um pouquinho mais forte, você ganha uma armadura, não é assim? Então a Gostei. gente tem essa percepção de aumento de nível. Então as Exato. pessoas têm que entender que às vezes a gente tá conflitando até com um colaborador ou entre a gente mesmo, né? Pessoas ali do mesmo que tá procurando melhorar, porque quer melhorar. E quer que você passe aquela fase, né? O conflito, ele é necessário para isso. Então, se a gente entender isso daí, não fugir das conversas difíceis, a gente vai evoluir muito. Bem legal esse recado aí, porque eu acho que é um ensinamento pra gente aqui também, que tá, né? Sim, Poder aprendendo entender constantemente. e continuar tendo conflito. excelente. É isso aí. É isso aí. Está tendo Um conflito brinde que tá aos conflitos, aos problemas. Viva eles, né? As soluções, né? Que venham muitas soluções. Quem resolve mais problema ganha mais dinheiro. A verdade é essa, essa né? é Assim, verdade. O dinheiro mora no problema, Bora né? no problema, É isso. exatamente. Pessoal, então estamos chegando ao fim. Gostaria de agradecer a todos que nos assistiram, que apoiam o nosso projeto, nossos patrocinadores. Agradecer mais uma vez meu irmão Lucas, nossa convidada Bárbara. Foi um bate-papo excelente. Tenho certeza que todos vocês vão evoluir muito com esse bate-papo e tirar algo positivo da nossa conversa. Mais alguma consideração, meu querido? Isso aí, galera. Boa noite a todos. Boa noite. E Tchau, até a tchau. próxima. Até.